próximo livro chama-se Ops, Problemas. Neste mundo mal vocês terão sempre dificuldades, mas fiquem firmes, eu venci o mundo. É um livro que fala sobre problemas. Quantos problemas nós temos no nosso dia a dia, né? E é interessante que eu trago uma história que parece que não tem nada a ser tirado dali. É a história do profeta Eliseu, seu moço Geazi, com a mulher sunamita e o seu filho. Eu consegui ali enxergar, ali nas entrelinhas, muitas coisas que podem servir para o nosso dia a dia. Então, os capítulos desse livro falam a respeito de que quanto mais responsabilidades nós temos, mais dificuldades podem aparecer. É uma coisa que é coerente, né? Quanto mais responsabilidade, mais dificuldade a gente vai poder ter. E para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Enquanto houver oportunidade, os problemas poderão ser resolvidos e os problemas vão e vêm. Então, esse pequeno livro aí fala sobre problemas, mas que a gente pode aprender a lidar com eles, ok? Um outro livro que eu gostei muito de ter escrito, já tem um bom tempo, está guardado há alguns anos já, ele se chama Para Que Tantas Coisas? Para que tantas coisas? Eu já imaginei a capa. Você imagina aquela pessoa guardando no quartinho um monte de objetos, um monte de bagulhos, e aquele quartinho não cabe mais nada, ele fica atrás da porta tentando segurar aquela porta para não cair de tanta coisa que vai se guardando, vai se acumulando, vai se consumindo. Então, para que tantas coisas? O subtítulo é: Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Esse livro nasceu também através de uma mensagem lá nas igrejas de Macuco e Vargem Alta, sobre Jó, mostrando a história de Jó, e eu venho trazendo nos capítulos o seguinte, né? Não é pecado ter coisas, não deixe as coisas subirem a cabeça. Eu lembro muito de Jó, que ele, mesmo sendo um homem mais rico do Oriente, ele era temente a Deus, ele se desviava do mal, e ele, toda noite, né, ou quando os filhos iam se reunir para fazer um banquete, ele oferecia a Deus o holocausto, o sacrifício pela vida dos filhos, para que, se eles tivessem pecado, Deus pudesse perdoá-los. Então, Jó não deixou que as coisas subissem a sua cabeça. E vem falando também, as suas coisas estão sendo observadas, tudo aquilo que nós temos e fazemos estão sendo observadas. As coisas vêm e vão, né? Lembra que ele falou assim: o Senhor nos deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Existe um culpado pelas suas coisas perdidas, alguém é culpado pelas coisas que nós perdemos. E ele termina dizendo, com licença, as coisas estão separando pessoas. Isso é muito atual. As coisas estão separando pessoas. Quanto mais conquistamos, mais ficamos preocupados. E a vida nas mãos de Deus é melhor do que qualquer coisa, encerra esse livro. Então, esse livro ele fala sobre as coisas que nós conquistamos, que nós temos. Será que vale a pena ter isso tudo? Ok? Um outro livro que eu escrevi esse livro depois do Quero Viver, e antes até do que Eu Escolhi Você. Mas é um livro que eu estou esperando para publicar também. E eu não mexi nele mais, eu poderia até ter mexido nele, mas eu quis deixar ele do jeito que está, porque a cada dia que passa, podemos acrescentar um pouco nesse livro. O nome dele é A Igreja que Deu Certo. Isso. Qual foi a igreja que deu certo? Qual é a igreja que dá certo? Qual é a igreja certa? Esse é um tema que parece ser polêmico, mas não é para trazer polêmica nenhuma. A igreja que deu certo, ela não é a igreja
que faz isso, faz aquilo, tem um método disso, método daquilo. A igreja que deu certo, ela começa a partir dos relacionamentos, do propósito dela. Então, eu trago isso em cima da família desculpa, estou com a família do filho pródigo, mas em cima da igreja de Atos. A igreja que deu certo, né? E ela é dividida assim, o livro é dividido em 5 partes. A igreja, ela começa com o Espírito Santo, como viviam os convertidos, a vida dos apóstolos, o crescimento da igreja, e a igreja não é o que parece. Então é um livro que não é para causar polêmica, ele não é para poder estar falando de uma igreja A, igreja B, mas a igreja que pode dar certo. A igreja que pode dar certo, que pode ser a sua, e tomara que seja. Em um outro livro chamado Venha o Teu Reino. Venha o Teu Reino. Vivendo o reino dos céus aqui na terra. Eu, depois que aprendi, né, de que a gente não precisa esperar a morte para viver o céu ou o inferno, a gente já estará vivendo tanto o céu quanto o inferno aqui na terra. Desculpa. A gente vai estar vivendo isso, dependendo daquilo que nós fizermos, das escolhas que nós fizermos. Então, esse livro, ele trabalha a questão do reino de Deus. Eu procurei tirar ali dos 4 evangelhos o que Jesus falou a respeito do reino de Deus, né? Então, esse livro, Venha o Teu Reino, vivendo o reino dos céus aqui na terra, ele fala sobre um reino mal compreendido, um reino de paz, alegria e justiça, onde estará o reino dos céus, o valor dado ao reino e a prática da vida no reino. Ele tem cada história interessante. Esse livro surgiu então desse sentimento meu de que eu estou vivendo o céu ou o inferno aqui na terra. Não preciso esperar a morte para viver isso. Bom, um outro livro chama-se Salve-se Quem Puder. Entrar na arca ainda é a melhor onda. Esse livro nasceu do sentimento dali de ver Noé entrando na arca com a sua família. E qual foi o propósito de ter entrado na arca com a sua família? É da salvação, porque Deus iria destruir o mundo que ele criou por causa da maldade. A maldade havia se multiplicado. Então Deus, ele se arrependeu, ficou triste. E ele não deu cabo ao mundo por causa, você sabe, da família de Noé, e resolveu, a partir da família de Noé, dar oportunidade novamente para a criação se multiplicar, ela reviver. E a partir dali, então, Deus decidiu não mais destruir a humanidade. Então, eu trago para os dias de hoje, salve-se quem puder. Sabe por quê? A maldade continua aí. Ela se multiplicou, se multiplicou, não de uma maneira linear, mas de uma maneira exponencial. Então, entrar na arca ainda é a melhor onda. Estar seguro na arca, aí a gente vai entender o que é o significado de estar na arca, né? Esse livro fala que estamos todos no mesmo barco, terra à vista. Qual o perigo dessa terra? Não se trata de um bote salva-vidas. Entrar na arca não é apenas para salvar, não é apenas um amuleto. O marinheiro de primeira viagem que nós somos ao entrar na arca e o mestre dos mares quando a gente consegue viver nessa arca. Eu trago um pouco da arte da marinharia, né, da minha profissão, nesse livro, Salve-se Quem Puder. Entrar na arca ainda é a melhor onda. Vamos ver se está acabando, espero que sim. Vamos lá? Ah, esse livro aqui é bacana. Esse livro se chama Eu Não Me Envergonho do Evangelho. É engraçado, né? Eu falo que todo livro é bacana, mas lembre-se, eu sou meio suspeito para isso, ou totalmente. Eu não me envergonho do Evangelho.
Já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência, nem seus filhos mendigaram pão. Esse livro aqui, ele foi escrito a partir de uma mensagem na Igreja Metodista em Jardim Catarina, que eu fiz para uma senhora maravilhosa, Dona Alzira. Esse livro eu acabei de escrever e ela faleceu, infelizmente, mas ela faleceu com 91 anos, eu acredito que seja isso. Ela faleceu uma semana antes de eu terminar esse livro. Eu queria mostrar esse livro para ela, porque esse livro nasceu a partir da mensagem daquele aniversário dela de 87 anos. E ali, esse livro, eu venho conversando com ela, eu venho falando do que a irmã Alzira, ela falava a respeito de Deus, desde a sua conversão, como ela tratava, e ao mesmo tempo eu aproveito para colocar o irmão Dirceu, que é um outro amigo nosso da comunidade lá de Jardim Catarina. Eu venho trabalhando com os dois uma conversa, como se eu estivesse entrevistando eles, de que eles não se envergonharam ou não se envergonham de viver o Evangelho, né? Eles já foram moços, agora já são velhos, mas jamais eles se sentiram desamparados e jamais mendigaram o pão. Uma história muito legal do testemunho de fé. Aí esse livro fala sobre o justo viverá pela fé, mesmo com novas doutrinas ainda vivem o mesmo Evangelho. Em todo o tempo do Evangelho, a palavra de Deus se cumpriu na vida deles. Eles combateram o bom combate. Eles procuraram ensinar a descendência deles o caminho que deveriam andar. Então esse livro é uma homenagem a essas duas pessoas maravilhosas. Uma já está no colo do Pai, nos braços do Senhor, a irmã Alzira, com aquela voz dela mansa, com aquela sabedoria que nos cativou muito. Nós temos uma foto da irmã Alzira aqui, que nós ganhamos de presente com ela, antes de a gente sair de Jardim Catarina. O irmão Dirceu mora no nosso coração, até hoje temos contato com ele, um homem sonhador. Eu vejo o irmão Dirceu como o Caleb do século XXI. Aquele homem está esperando ali conquistar a terra dele, ter a posse da terra dele lá em Araruama. Irmã Dirceu, tomara que isso aconteça. Seja esse Caleb a cada dia. Bom, agora faltam dois. Isso. 2. Esses dois ainda não estão terminados. Esse primeiro que eu vou falar, ele tá nos finalmente. Ele se chama A Batalha Espiritual do Dia a Dia. Ela está dentro de cada um de nós. Esse livro ele nasceu depois de um incômodo. Incômodo de que nós cristãos ficamos muito preocupados ou damos muita ênfase à batalha espiritual que há acima dos céus. A gente dá muita ênfase à batalha entre anjos e demônios. A gente vive muito nesse mundo e esquece que existe uma batalha espiritual que estamos vivendo aqui no dia a dia. Eu me lembro que esse estudo eu dei na escola dominical da igreja de Macuco. Eu já não era mais o pastor de lá, mas eu fazia parte da congregação durante o tempo que a gente ficou lá. E na escola dominical eu trouxe esse estudo e o irmão Eugênio, Bia, você que vê mais, Eugênio não vê muito, ele pegou lá a apostila, a folha que eu dei, aí fez assim: tá vendo isso aqui, gente? É disso que nós estamos precisando. Estamos precisando saber como é que nós vamos enfrentar o nosso dia a dia como sendo cristãos. É isso que eu quero aprender. Aquilo me deixou tão feliz, porque o intuito é trazer a prática do Evangelho para nossas vidas, e não só a teoria do eu acho, eu penso, eu sinto. Como é que nós vamos lidar com a situação e como nós vamos utilizar a palavra de Deus nessa situação. Então, a Batalha Espiritual do Dia a Dia é um livro também bem convidativo. Ela está dentro de cada um de nós.
ela é dividida em duas partes. A primeira é a batalha espiritual, e a segunda é a armadura. Eu tinha pensado em outra coisa, mas no desenrolar é assim que o livro nasce. A gente pensa em uma coisa, faz lá o sumário, faz o índice, mas à medida que a gente vai escrevendo, vão surgindo novas ideias, e nós acreditamos e falamos assim, que Deus é que está direcionando, porque a ideia central é essa. Para quem não gostava de escrever, para quem não tinha essa percepção, isso só pode ser coisa de Deus, né? Então é dividido em duas partes. A batalha que nós travamos é a nossa natureza humana, o dia difícil e a ação do maligno. A gente não pode esquecer essa batalha. E a armadura é para resistir no dia mau, para combater um bom combate contra principados e potestades. Então vem tentando trazer algo que é do céu, algo que é espiritual para o nosso dia a dia. Essa sempre foi minha intenção. Como a gente consegue vivenciar, trazer na prática tudo aquilo que temos aprendido a respeito da teologia, do evangelho, das coisas de Deus. Ok? E esse último livro aqui, que ele poderia até ter sido já terminado. Ele tem páginas para isso, mas eu estou esperando mais alguma inspiração. Qual é a ideia desse livro, gente? O título provisório é Como se eu estivesse lá. Como se eu estivesse lá. Uma versão ilustrativa e divertida dos bastidores de algumas histórias bíblicas. Não tirar a realidade do fato que aconteceu, mas contando a partir da minha ótica, daquilo que eu acredito, que eu imagino, o que eu gostaria que fosse, mas não tirando o contexto real do que aconteceu. Vamos dar alguns exemplos? Aqui, a gente tem lá em Gênesis primeiro, né, a história da criação, né? Como é que Deus criou o mundo em 7 dias, no primeiro dia, no segundo dia, eu venho trazendo o meu Gênesis. Eu postei essa mensagem também nas redes sociais há um bom tempo. Então você vê que os livros vão nascendo através de escritos espontâneos, aleatórios, e depois eles vão sendo juntados e a gente consegue escrever um livro. Se chama Meu Gênesis. Eu vou contando a história quando eu ainda estava no ventre, depois quando eu nasci, quando eu fui ficando, adolescente, jovem, adulto, e vem contando umas historinhas, primeiro dia, segundo tempo, terceiro tempo, tá muito legal também. Eu venho falando sobre a minha Eva, a história de Adão e Eva, eu venho falando sobre a minha Eva, que foi amor à primeira vista. Eu venho falando isso depois que eu postei uma mensagem no aniversário da minha esposa, Alessandra. Eu venho trazendo também uma história engraçada sobre a Páscoa, né? Sobre Jesus e a ressurreição na Páscoa. Isso eu escrevi tem muito tempo, foi na época de Macuco, da igreja de Macuco. Extra, ele ressuscitou, é o tema, né? É o título desse texto. Um grande furo de reportagem. Quem é que pegou esse furo de reportagem? Nos tempos atuais está todo mundo querendo pegar um furo de reportagem. Uma outra história, eu peguei lá a história de Atos no dia de Pentecostes. Eu me vi lá no dia de Pentecostes, né? O título é Algo Maravilhoso Aconteceu. Os dias seguintes dos discípulos após a ascensão de Jesus aos céus. Jesus subiu aos céus, se despediu dos seus discípulos e eu me vi ali com eles, vendo eles subindo. E agora, como é que foi? Eu conto essa história a partir da minha ótica, mas nada de inventar, tirar o contexto real do que aconteceu. Aí eu parei por aí, ainda não surgiu mais nada. Tá aí, se você quiser dar alguma sugestão, a gente criar uma história dentro da história real. E eu fiz a parte 2, que é as entrevistas. Né? Eu já tinha algumas entrevistas prontas, fazendo bate-pronto com algumas coisas. Então, eu fiz uma entrevista com os discípulos, com os 11, porque Judas já estava morto, então não pude ver Judas Iscariotes, mas eu fiz uma entrevista com os 12, e foi uma longa entrevista, onde todos participaram, e depois eu fiz um bate-pronto, né, com eles. Eu fiz uma entrevista com a igreja,
a nossa igreja, a igreja de Cristo. Fiz uma baita de uma entrevista com ela, consegui um furo de reportagem. Eu fiz uma entrevista com José e Maria, os bastidores do nascimento de Jesus. Fiz uma entrevista com eles também fantástica. Eu pude ali aprender ali na íntegra como é que foi essa história do nascimento de Jesus. E fiz também uma entrevista com a Sabedoria, que foi lançada no livro Quero Viver. Tá bom? Então eu aproveitei e enxertei ela aqui para dar mais páginas para esse livro. Eu tenho essas 4 entrevistas, ainda não pensei em outra. Carlos Mestres, ele entrevistou Paulo, eu não vou fazer isso, então já tem alguém que já entrevistou o apóstolo Paulo, então eu estou esperando. Como os outros livros não foram publicados, eu vou deixando esse aí. Se surgir alguma coisa nova, eu vou lá e escrevo mais um pouquinho. No momento eu estou aguardando, né? Não tenho escrito muito no momento, tenho um pensamento de alguns livros, alguns temas. Eu penso sobre o tema atual, sobre os reis de Israel. Eu estou pensando em escrever algo sobre isso, sobre aqueles que têm um domínio sobre nós, o que acontece conosco, o povo, né? O que o povo acaba recebendo como consequência do governo. E a gente tem vivido muito isso nos dias atuais, e essa polarização política, e eu quero sair dessa polarização, mas mostrar que todos nós perdemos, seja com direita, esquerda, centro, frente, trás, que esteja no governo. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós nos gloriaremos no Senhor. Eu acho que a base para aqueles que creem em Cristo é o Senhor Jesus em tudo. Colocar Jesus no centro de todas as coisas. Ok, espero que tenha sido agradável, né? Essa foi a intenção desses 14 livros que eu tive a oportunidade de escrever, e é uma dádiva de Deus. Eu jamais iria imaginar que fosse escrever assim, mas é uma forma que tem sido muito, muito gostosa de expressar os meus sentimentos a respeito de Deus. E que você insista na leitura. A leitura, ela revela segredos extraordinários. Essa palavra segredos extraordinários, essa palavra composta, eu aprendi lendo um livro, que quando a gente lê um livro, se a gente conseguir extrair dele ao menos um parágrafo, uma página, e colocar em prática aquilo que é bom, que é nobre, que é verdadeiro, que é justo, de boa fama, se há virtude, louvor, e seja isso que seja o nosso pensamento, e a gente conseguir colocar em prática, já vai mudar a nossa vida. Então a leitura é importante. Não tenha apenas o hábito de ler para ficar informado. Tenha o hábito de leitura para conhecer. Porque a gente está lendo muitas coisas nas redes sociais, mas não está aprendendo. A gente só está se informando. A gente tem que parar, separar tempo para leitura. E através disso a gente vai ser enriquecido. Vai ser enriquecido de sabedoria, de discernimento, para trazer para nós, para aqueles que estão ao nosso redor e quem sabe para aqueles que estão nos ouvindo. Ok? Um abraço. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.